Palavra de Deus em Ezequiel 47. Ezequiel 47, verso 7 em diante. Obrigado, Vininha. Papai Vininha. Ezequiel 47, do 7 em diante, está escrito assim: E, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva. Diga amém. Diga amém. Queridos, eu ministrei essa palavra há algum tempo atrás aqui na CCNA, e já tive a oportunidade de ministrar esta mesma palavra em alguns lugares onde tive a oportunidade de ir. E o Espírito Santo colocou no meu coração de trazer novamente aquela conversa que eu tive com teu pai, David. Nós estávamos falando sobre Israel, e eu não fui até Israel, e o pai do David fez a viagem até Israel, conheceu lá a Terra Santa. E nós estávamos falando de alguns pontos lá de Israel, e nós chegamos na conversa do Mar Morto. O Mar Morto ele é uma extensão muito grande, ele é um mar. Ele, verdadeiramente, o Mar Morto, ele é um mar. É um mar. Por que você está falando isso, pastor? É um mar. Porque o Mar da Galileia não é mar, ele é água doce. Alguns quilômetros acima, o Mar da Galileia, que chama-se, e a gente ouve o Mar da Galileia, é um lago de grandes proporções. E muitos eventos aconteceram no Mar da Galileia. Tanto os barcos, o barco que Jesus estava, e o vento começou a chacoalhar as águas, não eram ondas como as ondas do mar, mas chacoalhando o barco, onde Jesus estava dormindo, os discípulos acordaram Jesus, e outros eventos tão poderosos, né, no Mar da Galileia. E nós estávamos falando no Mar Morto, e ele afirmando que o Mar Morto, as pessoas que conhecem, sabem que no Mar Morto a pessoa não afunda, não morre afogado, porque a densidade de sal não permite a pessoa afundar, ela fica sem bater os braços. Você que não sabe nadar, né, vai ter a sensação de que está nadando lá, porque não afunda. Muito interessante, muito interessante. E nós não sei como que nós chegamos, David, na conversa de que o Mar Morto não tem renovo. Não, o Mar Morto não se renova. Por que não se renova o Mar Morto? E aí o Joel falou assim, porque ele não tem nenhuma fonte de renovo. Eu falei, tem sim. Ele falou, não tem, pastor. Eu falei com o guia não mostrou e tal, mas tem uma fonte de renovo no Mar Morto. Se você pegar o Google, hoje eu não preciso ir na enciclopédia, não preciso ir na biblioteca pública, tá? Pega o Google e pergunta onde desemboca o Rio Jordão. O Rio Jordão desemboca no Mar Morto. Então eu falei para o Joel assim, então o Mar Morto tem uma fonte de renovo. O Rio Jordão,
que começa lá, ele tem a sua fonte lá em Sião, o Hebrom. Ele desce por aproximadamente 600 quilômetros e desemboca no Mar Morto. E aí, o Joel falou assim, ó, pois é, pastor, mas o Jordão não é suficiente para renovar o Mar Morto. E ali o Espírito Santo falou ao meu coração. Ali o Espírito Santo me deu um tema para uma pregação. INSS. Você já ouviu falar no INSS? Não é aquele que você pega o seu olerite de pagamento lá e tem um desconto. INSS. É aquela sigla. Isso nunca será suficiente. INSS. Tem nada a ver com o órgão, tá, querido? Porque isso nunca será suficiente. Quando o Joel falou assim, então realmente o Rio Jordão ele desemboca no Mar Morto, mas ele não é suficiente para renovar o Mar Morto. O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, dizendo assim, tem muitas vidas que estão assim, como o Mar Morto. O Jordão de Deus, que é Jesus Cristo, está jorrando dia e noite, sobre corações que estão como a terra seca. Lembrei ao Judson de Oliveira que canta, a terra seca sou eu. Existe um Jordão de Deus, que se chama Jesus Cristo, que é o rio que nós acabamos de ler, é o rio que nós acabamos de cantar, que está desembocando ou desaguando em nossos corações dia e noite, igreja. Dia e noite. E aí a gente vai em uma opinião, e eu entendo que o Joel não teve aquele discernimento na conversa, e eu falei para ele assim, pode parecer pequeno, mas o Jordão está dia e noite há centenas de anos derramando água no Mar Morto. Por que o Mar Morto não renova? Por que o Mar Morto não recebe essa vida? O Rio Jordão é um palco de tantos acontecimentos poderosos da parte de Deus. A transmissão de ministério de Elias a Eliseu, o batismo de Jesus, tantas coisas, né, nos remetem a pensar que o Rio Jordão é um rio escolhido por Deus para desembocar no Mar Morto. E o Mar Morto continua morto por centenas de anos. Mas ele não está morto porque o Jordão não é suficiente. Ele está morto porque ele decidiu ficar morto, não é, irmãos? Vamos trazer isso para o paralelo da nossa vida. Quantas pessoas decidem deixar a vida de Cristo de lado e viver a morte que o mundo oferece? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E o tema dessa pregação, o INSS, é muito sugestivo para abrirmos os nossos corações. Sabe que as coisas de Deus acabam não sendo suficiente em muitas situações da nossa vida, não é? Às vezes nós estamos tão machucados, às vezes nós estamos tão magoados no nosso coração, que de repente as coisas de Deus, elas passam a ser como o Jordão, no Mar Morto lá. E aí, a ideia que nós estamos tendo com o Joel, isso não é suficiente. Aí o discipulado não é suficiente. Mas ir para a célula não é suficiente. As minhas amizades dentro da igreja não são suficientes para preencher meu coração. A minha comunhão com os irmãos já não é mais suficiente. Deixa de existir para mim, porque não preenche mais, as coisas de Deus não preenchem mais o meu coração. O Jordão já não preenche mais o Mar Morto a ponto dele sentir-se renovado. Ei, irmão, você está entendendo o que Deus está falando nessa noite?
E aí nós entendemos, como o Joel falou, que o Jordão é apenas uma gota de água gotejando no Mar Morto, que não faz diferença nenhuma. E aí a pessoa começa a pensar assim, a comunhão não faz diferença mais. Para que eu vou na comunhão? Para que eu vou no churrasco dos homens? Para que eu vou na reunião das mulheres? Para que eu vou levar meu filho no culto Kids? Para que eu vou no culto de domingo à noite? Que adianta eu ir para a reunião de oração na quinta-feira? Irmão, isso é muito sério. Isso nunca será suficiente se você continuar achando que aquilo que Deus colocou na sua vida é apenas gotas. Mas o Rio Jordão não é apenas gotas no Mar Morto. Ele está jorrando água viva sobre o Mar Morto, dia e noite. Meu irmão, minha irmã, você pode não estar enxergando, você pode não estar sentindo, você pode não estar vendo, porque algo bloqueou o seu coração a ponto de você não entender que existe um rio jorrando sobre a tua vida dia e noite. Quando você está dormindo, o Jordão de Deus está derramando sobre a tua vida, sobre a tua família, porque o dia que essa fonte secar, irmão, na tua vida, você não existe mais, eu deixarei de existir. Talvez você não esteja enxergando, mas a sua vida está sendo repleta de Deus, cheia de Deus. A sua vida está cheia de Deus, mas isso não é suficiente. Isso é como a minha conversa com o Joel. Não é suficiente para dar vida. E eu fui pregar numa igreja um dia, e o Espírito Santo me levou a falar assim: por que o Mar Morto continua morto? Porque eu acho que ser morto é bom, né, irmãos? Ser morto é bom. Camarada morto reclama da fatura do cartão. Morto reclama. Morto reclama do IPVA, irmão. Já viu morto reclamando do IPVA? Puxa, IPVA tem mais 2 parcelas ainda. Já viu o morto reclamar que o IPTU aumentou? Lá em Curitiba o IPTU aumentou. Teve IPTU que aumentou 60% em Curitiba. Curitibinhas. Minha também, moro lá. E eu moro há 54 anos naquela cidade. Tem mais gente aqui. Você está entendendo, querido? O morto não precisa nem andar, tem 6 pessoas que carregam ele. Talvez seja isso. É bom ser morto, então. Já viu o morto reclamar que está passando o horário do almoço? Acho que o Mar Morto decidiu ficar morto, tornar-se morto e permanecer morto, que é muito mais fácil ser morto. Mas aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus na sua vida não podem se contentar com a morte espiritual. Não podem se contentar com a morte. Com essa morte, eu estou falando de uma morte espiritual, igreja. E eu estou falando aqui para pessoas que já não sentem mais a presença de Deus na hora do louvor. Eu estou falando aqui para pessoas, e o Espírito Santo me mostra pessoas que já não conseguem nem levantar a mão na hora do louvor para dizer: eu quero ser cheio deste rio, Senhor. E eu estou falando nesta noite porque o Espírito Santo de Deus tem ministrado o meu coração acerca de pessoas que estão com o coração, sabe quando chove e vem um sol forte e fica 2, 3 dias sem chover e aquela poça de água, ela vai secando e de repente aquele barro
ele começa a quebrar e parece até chocolate. Ele começa a quebrar. Você já viu ele rachando? Já viu? Quem já viu isso? O Espírito Santo me mostra há dias pessoas que estão com o coração desta forma. É muito forte, igreja. É muito forte, igreja. Está como a terra seca. Seco. O Jordão de Deus está jorrando sobre a tua vida dia e noite, meu irmão. Você não quer ver isso. Você está fugindo disso por quê? Porque você foge do renovo. Porque você foge da restauração de Deus na sua vida. Existe um rio que traz vida, que traz água viva, um rio que promete uma prosperidade de vida. Nós acabamos de ler aqui Ezequiel 47, onde fala de águas nos artelhos, águas nos joelhos, águas nos lombos e águas profundas. E na sequência, ele fala de um rio. A visão que Deus está mostrando a Ezequiel, talvez seja a mesma visão que Deus está mostrando ao pastor dessa igreja, que diz que tem um rio que aonde passa vai renovando todas as coisas, e aqueles que tocam nesse rio serão renovados por este rio. O Jordão de Deus está aqui nesta noite, irmãos, a ser jorrado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba a vida que vem do trono de Deus para você. Se eu fosse você, eu erguia a tua mão e aplaudia o Senhor e glorificava o Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, é muito sério quando a comunhão não é mais suficiente. É muito sério quando reunir com a igreja não é mais suficiente. Satanás, como um orquestrador de ideias e estratégias, ele não se importa que demore um pouquinho a mais, mas que o teu coração vá secando aos poucos mesmo. A comunhão não é suficiente, o culto não é suficiente, a oração não é suficiente. Isso nunca será suficiente. Vai chegar um tempo, igreja do Senhor Jesus, ouça o que eu estou te dizendo nesta noite, vai chegar um tempo que Cristo não será suficiente para você. Se você continuar nesta vida deste jeito, Deus não é mais suficiente. Quantas pessoas chegam a esse nível de que Deus não é mais suficiente? Aí ela vai no candomblé, aí ela vai fazer trabalho de macumbaria, ela sai da presença de Deus. Porque o diabo diz, vai lá que lá resolve. E aí a comunhão não era mais suficiente. Aí o culto deixou de ser suficiente. O próximo passo é Deus, você entender que Deus não é suficiente para a sua vida. Deus não é mais suficiente. Igreja, isso é muito sério, muito sério. O salmista diz que é bom e suave que os irmãos vivam em união. E Satanás diz que não precisa ir para a igreja para buscar a Deus. E o salmista diz que é bom e suave a comunhão entre os irmãos. É como um óleo precioso. Ele compara a nossa unidade, ele compara a igreja de Jesus Cristo como um óleo precioso. Sabe por quê, irmão? Porque o óleo era medicinal, ou ainda é medicinal, se é, não sei, mas ele estava falando sobre o óleo que era medicinal.
O óleo que cura. A comunhão, o salmista diz, é bom e suave que os irmãos vivam em união, porque essa unidade traz cura para a alma, traz cura para o coração, traz cura para a nossa mente, o nosso entendimento. É um óleo precioso. É um óleo, a comunhão é um óleo precioso, que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as vestes de Arão. A nossa comunhão, a comunhão do povo de Deus, diferente, cada um na sua característica. Cada um do seu jeitão, um mais quieto, outro mais falador, um corintiano, outro palmeirense. Deus abençoe, liberte, Senhor. E os coxa branca hoje, como é que estão? Não tem mais, né? Acabou? Irmão, essa é comunhão, querido. Essa é comunhão. Até o Maringá ganha do Flamengo. Essa é comunhão, amado. Nas diferenças. O problema é que quando a comunhão não é suficiente, eu quero que você seja igual a mim. Eu penso que a igreja tem que ser um exército de Gilson. Já pensou? Meu Deus do céu. Todo mundo tem que ser igual a mim, senão não é suficiente. Daí o Carlos quer que todo mundo seja igual a ele na célula. A célula vai ser uma célula bonita, né? Se for igual a vocês, vai ser bonita, bonita a célula. Já é, né? Porque se arredar 1 milímetro daquilo que eu penso que é o padrão, eu já quero sair fora. Eu já não quero mais vir para o culto, eu não quero mais a reunião, eu não quero mais isso, não quero mais aquilo, porque isso... Irmão, existe um rio que jorra sobre a tua vida. E você precisa tocar nesse rio nessa noite. E você precisa ser cheio desse rio nessa noite. Porque a tua vida está correndo perigo. A tua salvação está correndo perigo. A tua família está em perigo. Pare de olhar assim, ó. Abre os teus olhos. Comece a enxergar como um profeta. Ou como um profeta. Lembra quando Eliseu estava lá, naquele arraial, em uma tenda, dormindo, ele com o seu moço, e os inimigos rodearam aquele arraial. Falei nisso, se não me engano, na oração, né, Ricardo? Quinta. O moço sai da tenda e olha e fala, e agora? Ai, ai, ai. Eu acho que ele sai da tenda assim, e do mesmo jeito que ele sai, ele volta. Você nunca entrou no portão na casa de alguém e se deparou com um cachorro? Eu tenho medo de cachorro, irmãos. Você chega tudo, o irmão convidou para tomar café e tal e coisa, né? E daí você abre o portão e entra, né? Dá de cara catuca. Do mesmo jeito que entra, você volta. E o moço entrou para dentro da tenda e falou assim, meu Senhor, ai, 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 está cheio de inimigo aí fora. O que o profeta fez? Nem levantou da cama, nem levantou do estrado dele. Ele falou assim, Senhor, que esse moço enxergue. Mas acho que ele pensou assim no meio da oração, eu já enxerguei, está cheio de inimigo aí. Senhor, que ele enxergue, que maior é os que estão conosco. Olha de novo lá, sai para fora de novo. E ele sai da tenda, talvez com medo, mas crendo na palavra do profeta. Esse é o grande problema da igreja atual, ela não crê na palavra do profeta. Ela não crê na palavra do profeta, ela não crê na direção do profeta. Ela continua vivendo a sua morte.
ela continua enxergando os inimigos rodeando a vida dela. Mas aquele moço, mesmo com medo, ele saiu da tenda e ele olhou e os inimigos estavam ali, mas ao redor deles havia carros e carruagens de fogo. Irmão, isso é para quem é espiritual. Quem não é diz assim, pastor, você está ficando louco. Isso nunca, essa palavra nunca será suficiente na vida de alguém que não quer buscar as coisas espirituais. Vai ser sempre loucura. E o apóstolo Paulo já disse isso. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, não, porque elas se discernem espiritualmente. Aquele moço saindo da tenda, voltando correndo para dentro da tenda, agora nós estamos mortos. E só faltou o profeta dizer assim, não se preocupe, porque o Jordão de Deus está sobre a nossa vida. O rio de Deus está sobre a nossa vida. Meu irmão, você está com medo da crise? Você está com medo do governo? Você está com medo do desemprego? Então eu quero te dar uma palavra nessa noite. Maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está em nós. Nós temos o Espírito Santo. Precisa crer, igreja. Precisa crer, igreja. Tem que crer, entender que é sobrenatural. O moço, quando saiu a primeira vez, ele viu com os olhos naturais. E depois da oração, ele começou a enxergar com os olhos espirituais. O problema, sabe o que é? É que o pastor convoca a oração e o povo vai dormir. Daí a igreja não é suficiente. Daí a reunião não é suficiente, a pregação não é suficiente. É tempo de despertar para as coisas espirituais, igreja. É tempo de despertar para as coisas que se discernem espiritualmente. Deus está confirmando a palavra. Você está entendendo nessa noite que você está muito na carne? Quando a nossa razão começa a tomar conta do coração, é porque nós estamos na carne, nós estamos decidindo tudo na carne. Eu não quero, eu não vou para o culto, eu não vou para a igreja, eu não quero mais fazer nada na igreja, não quero mais ajudar. Irmão, não é para mim, não é para a igreja, é para Deus que você está falando. Eu não vou porque eu não gosto daquele pregador. Eu gosto do Deus do pregador. Você tem que ser apaixonado pelo Deus do pregador, irmão. O dia que você for apaixonado pelo Deus do pregador, você vai olhar para um gato miando do outro lado da rua e o Espírito Santo vai falar no teu coração. Ai, ai, ai. Tem um gato que alugou o teto do meu escritório. Faz 2 meses que ele está morando lá em cima. E eu vou ter que arrumar um advogado. Cadê o Guilherme? Ele não está pagando aluguel. Eu trabalhando outro dia, era 11 horas da noite. Com um sono que estava. De repente o gato saiu correndo de um lado para o outro. Irmãos. Eu quase morri do coração. Falei, está amarrado em nome de Jesus. Estava nada, estava soltinho o gato. Não sai, né? Meu Deus do céu. Queridos, pensa que não fiz uma oração, Senhor, em nome de Jesus, queima, 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 queima. Queima, 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 queima. Queima, sai demônio, sai espírito das trevas, saia fantasma. Queima. Acho que eu me queimei com Deus. Porque quando é para ser espiritual, a gente é carnal. E quando é para ser carnal, a gente é espiritual. Eu não sei, irmão, não estou entendendo. Não estou entendendo.
Em coisas que a gente está queimando, a gente está repreendendo, a gente está virando estrelinha, plantando bananeira, falando em línguas estranhas. E na hora que é para fazer algo para Deus, a gente volta à carne. Eu fiquei espiritual assim, irmão, de 0 a 100, numa fração de segundo. Senhor, em nome de Jesus, está repreendido, esse ladrão está repreendido. Querido, não deixe chegar no ponto em que Deus, para você, não será suficiente. Não deixe chegar no ponto em que Deus não é mais suficiente. Já não oro mais. Até vou na igreja, mas já não sinto mais nada. As coisas desse mundo falam muito mais alto do que Deus no teu coração. E eu não estou falando de pecado, irmão. Não estou falando de pornografia, não estou falando de roubar, de prostituir, não. As coisas do mundo falam mais alto. A tua razão é maior do que o desejo do Espírito Santo para a tua vida. O desejo do Espírito Santo para a tua vida deve ser suficiente para mover a sua vida. Vi um pastor falando esses dias num vídeo. Falou assim, o que te impulsiona? O que te impulsiona? Tem gente que está sendo impulsionado pelas feridas do coração. O combustível dele é a ferida no coração, porque tudo ele enxerga ferida. Tudo ele enxerga feridas. Você está me entendendo, irmão? Quando eu era criança, a gente caía tombo, ralava o joelho. Pegar uma touceirinha de mato ali, passava ali. Como ardia aquilo. Não é assim. Hoje em dia não, só joga videogame. Só joga videogame. Ô, irmão, jogar videogame você nunca vai saber o que é arrancar um bife do joelho. Sai correndo na rua, vai jogar bola descalço, destampar, levantar a unha do dedão. Ô tempo bom, hein? Chegava em casa mancando. E a mãe falava, o que aconteceu? Nada, mãe, nada. Senão apanhava. Apanhava com o dedão arrebentado e tudo. Lê, você já fez isso, né, Lê? Graças a Deus. Você está entendendo, querido? E aí aquela ferida que você cai e rala o joelho, que parece que dói mais que fratura exposta, quando bate o vento, dói, não dói? Irmãos, dói ou não dói com o vento? A ferida. Dói. Dói pra caramba. Até se alguém assoprar. Passar metiolato, então, agora ficou sem graça. Metiolato ficou sem graça. Vocês não conheceram metiolato. E a minha mãe já derramava, era como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba. Derramava na cabeça já. Ficava o corpo inteiro cheio de metiolato. Ardia tudo. E aí aquela feridinha que você fez lá, que arde pra caramba, é aquela que de noite você esfrega no colchão e ai. É aquela que você está tomando banho e daí passa o sabonete, ai. Daí você fala assim, meu Deus do céu, parece que eu só bato essa parte do corpo que está machucado. Não é, irmão, se bate o corpo inteiro. É que quando toca na ferida, dói. Quando toca na ferida, até
quem assopra para diminuir a tua dor é teu inimigo. Aí até o vento que alguém faz para diminuir a dor vira teu inimigo. Todo mundo é contra. Todo mundo é contra. Todo mundo é ruim. O dedinho do pé foi feito para dar topada. Vai passar do lado de um móvel, qual parte do corpo que você bate? O dedinho. E daí você entorta o dedinho, né? Passa o doutorzinho. Álcool com sal grosso, catinga de mulato. Minha mãe fazia isso. Sarava de um dia para o outro, irmão. E aí você diz assim, ó, meu Deus, eu estou batendo esse dedinho que está machucado, o outro que não está machucado eu não bato. Bate sim. É que quando está machucado, qualquer coisinha dói. Até quem quer ajudar, incomoda. E eu estou falando agora, vamos trazer para o espiritual, irmãos. Coração ferido, até aquele que vai orar por você é ruim. Que tipo de oração? Que tipo de palavra é essa? Que tipo que é aquele irmão? Quem que é o irmão para falar isso para mim? O irmão não é ninguém, mas quem está usando ele é tudo. E existe um rio, irmão. Existe um rio, meu querido e minha querida, que quer passar, jorrar na tua vida. Que você abra as comportas do seu coração para receber desse rio. E a partir de hoje, banir esse INSS espiritual. Que nada é suficiente. Tem pessoas tão travadas, que não conseguem prosperar na vida, que vivem doentes, vivem enfermas. E o Espírito Santo quer derramar um metiolate santo. O álcool com catinga de mulata. Que não arde, mas que traz a cura. Tudo ao teu redor parece que está errado. Irmão, a igreja é errada. O pastor é errado. O irmão é errado. O obreiro é errado. Porque ainda Deus não é suficiente no seu coração. Que quando Deus é suficiente, quando o Jordão de Deus jorra nas nossas vidas, jorra nos nossos corações, vai ter um monte de coisa errada, vai ter um monte de inimigo ao redor, mas a gente vai ver as carruagens e os carros de fogo. A gente vai entender que maior é o que está em nós, o Espírito Santo que habita em nós, e a gente não quer ficar longe disso. Davi falou assim, Senhor, tire tudo de mim, pode tirar tudo de mim, tire tudo, o reinado, pode tirar tudo, só não tire a tua presença da minha vida. Davi não estava na fila do INSS, Davi não estava, e ele errou pra caramba, mas Deus era suficiente para ele. Irmão, você tem que entender que Deus é suficiente. Irmão, você precisa entender que Deus é suficiente. Irmão, você precisa entender que o pregador é um instrumento, que a igreja é um instrumento, que o obreiro é um instrumento, que os irmãos são instrumentos nas mãos de Deus, que somos diferentes. Não podemos padronizar a igreja da forma que nós achamos que tem que ser.
Não podemos padronizar as coisas, padronizar o pregador, padronizar o nosso líder, padronizar o nosso discípulo, padronizar o nosso discipulador. Todo mundo vai estar errado, irmão. Sabe por quê? Porque o vento está batendo na ferida. Aí dói. Você só sente dor. Você só sente dor. Tudo dói. Aí chega um momento que você diz: servir a Deus não é suficiente para mim. Estou fora. E ainda vai dizer uma frase. Você é pentecostal, menino. Você é cheio do Espírito Santo. Então, dando glória a Deus na pregação. Apóstolo Paulo. Irmão, dá glória a Deus. E segue o caminho que Deus quer para você. Se Jesus tivesse desistido no meio do caminho, onde você estaria agora? Onde nós estaríamos? Se Jesus tivesse desistido de você e de mim, com tantas feridas que ele tinha, com tantas feridas, tanto no seu corpo físico, quanto na sua alma. E aí a gente, por uma palavra, a gente larga tudo. Larga ministério, larga a igreja, o pastor que se vire, o líder que se lasque. Igreja, é tempo de crescer, igreja. É tempo de crescer, igreja. É tempo de crescer. Tem uma cidade para ganhar para Jesus. Para de nhenhenhé. Você não é criança. Você foi chamado para ser soldado e não florzinha de Jesus. Você está entendendo nessa noite aonde Deus quer te levar? É que o problema é que você sempre foi acostumado tudo para você. O primeiro não do pastor, você sai da igreja. Primeiro não do líder, sai da igreja. Primeiro não do teu discipulador, você quer mudar de discipulador. Ele não é bom para você. Que forte isso, igreja. Nada é suficiente. Você está na fila do INSS. Você está na fila do INSS. E não é isso que Deus quer para você, querido. Deus tem coisas maiores. Deus está jorrando um Jordão sobre a tua vida. Mas não é para você viver salgado. Não é para você viver morto, não é para você atravessar o deserto. O texto que nós lemos, o rio atravessa o deserto. E todo aquele que toca nesse rio será curado, será sarado. Eu quero te perguntar nessa noite, igreja, responda para você com toda sinceridade. Se alguém que está necessitado de cura, se alguém que está necessitado de uma palavra, se alguém que não tem a salvação, tocar em você hoje, vai receber o quê? Em líderes de célula, o que as pessoas estão recebendo lá na tua célula? Elas estão tocando em você. O rio passa pelo meio do deserto. Por que um rio passa pelo meio do deserto? Onde se vê rio no deserto? E Deus está dando uma visão para o profeta. Olha, esse rio vai atravessar o deserto. Para que as pessoas que estão necessitadas, estão com sede, bebam desse rio. Mas o rio, com o coração, só encasca. Casca, não oferece, não pode e não tem o que oferecer nada para ninguém. Mas nesta noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui renovado, mesmo que você não diga amém. O problema é seu e de Deus. Você está entendendo? Porque pessoas estão tocando em você já, você não se percebeu. Pessoas estão tocando em você e você acha que é para te ofender. Pessoas estão tocando em você e você acha
que é para se vingar de você, que é para te maltratar. Não é, é porque elas estão com sede, e você tem que estar com o cântaro cheio. Você precisa estar com o cântaro cheio. O teu ministério, as pessoas estão recebendo o que do teu ministério, líderes de ministério? O que as pessoas estão recebendo de você? Você acha que Deus te levantou aqui só para fazer uma escala todo mês e postar no grupo? Não, Deus te chamou para ser o rio, para carregar a água, transportar água e matar sede. Onde peixes que já não existiam mais, a palavra está dizendo, não existia mais peixe, ou seja, não tinha mais alimento naquele lugar. A partir daquele momento começou a multiplicar os peixes, e ele faz um paralelo, não são peixes de rio, não é lambari, irmão, não é lambari, é peixe espada, é tubarão, meu irmão, é peixe grande, que alimenta muitos por muitos dias. Lambari é uma porçãozinha hoje, e é gostoso, né, irmão? Mas um peixe grande vai alimentar muito, e vai alimentar muitos, e por muitos dias. Como está o teu coração? Obreiro da casa de Deus. Como que você está tocando? O que sai de você aqui de cima mata a sede. Você que está dançando aqui, quando você dança profeticamente, essa profecia está matando sede. Você está vindo para o culto Kids, e as crianças que estão sedentas, as crianças desse Brasil, as crianças dessa cidade estão sedentas, e o que você está ministrando está matando, está saciando essa sede. Seja qual for o teu ministério, seja qual for a tua função aqui dentro desta igreja, posso beber dessa água? Posso beber dessa água? Os visitantes que chegam aqui podem beber dessa água? Hein, irmão? Hein, irmão? Hein, irmã? Hein? Você pode beber dessa água que o pastor está pregando? Hein? Ou eu vou me manter, é melhor eu ficar morto, que Deus não incomoda ninguém. Deus não quer isso de você. Deus não te criou para ficar embaixo de um zimbro, como Elias, naquele deserto. Come e bebe, porque muito longo é o teu caminho. Não é a tua vontade, é a vontade daquele que te alistou. Ele é poderoso, sim, nós cantamos que Ele é poderoso, até para curar a doença, até para prosperar. Mas sabe para que é o poder dele? É o poder que fala Atos 1:8, ser testemunha, Jerusalém, Samaria, Judeia e São José dos Pinhais, e no Paraná, e no Brasil. Irmão, irmã, chega. Acabou o tempo dessa doença espiritual na tua vida. Secou a raiz dessa doença nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você já fez a obra. E por que está parado? Quem mandou largar a rede? Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu chorei. Eu chorei. Irmão, muitas vezes eu tentei largar a rede. Muitas vezes eu tentei parar com tudo. Muitas vezes. Sério, pastor? Eu também tenho dor de cabeça. Eu também tenho sentimento. Eu também fico nervoso, fico bravo quando eu ouço algumas coisas. Mas quando eu digo, Senhor, Senhor,
Eu não estou aguentando mais. Eu ouço. Eu não sei se é um anjo, se é alguém, eu não sei. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Senhor, nem precisa honrar, eu que tenho que honrar. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você desistir? Aonde está escrito isso? Aonde está escrito desista? Aonde está escrito acabou? A força não vem de você. A força vem de um Deus que fez os céus e a terra. Não é o teu jeito, é o jeito dele. Por isso que está cansativo. Você faz do teu jeito. Você quer da tua forma, você quer da tua maneira. E Deus não se opõe, então faça. E quando você entender que é do jeito dele, tudo vai ficar tão fácil. Vai ser difícil, mas não vai ser um fardo. É um fardo fazer a obra quando nós fazemos do nosso jeito. Você está falando a alguém aqui que está falando com experiência, excelência e sabe do que está falando. Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Ele diz: eu sou o Deus que dou condições. Eu sou o Deus que coloco as palavras na tua boca. Eu sou o Deus que vou prover todas as coisas na tua vida. É o que Ele fala para você nessa noite. Fique em pé. Eu quero orar por você e orar com você. Porque eu não estou diante de uma igreja de covardes. Não estou. Eu estou diante de uma igreja que Deus levantou nessa cidade para ser um referencial do reino. Irmãos, eu fico tão feliz quando vem um pastor amigo e fala assim: pastor, que bonita essa igreja, que pintura bonita. Vocês têm até ar-condicionado, né? Puxa, eu fico feliz. Mas esse não é o referencial da nossa igreja. O referencial da nossa igreja é aquele que nos alistou, aquele que nos sustenta, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Irmão, você não é mais dono de você. Você não sabia disso? Fique sabendo hoje. Você não é mais dono de você. Então não é a tua vontade. É a vontade dele. É a vontade dele. É a vontade dele. Irmão, eu não ia pregar hoje, nós tivemos que mudar a escala. Eu falei: Senhor, eu não sei o que eu vou pregar, mas eu sei que o Senhor vai falar. Então, a partir de hoje, as feridas vão ficar aqui. Você vai para a sua casa daqui a pouquinho, mais alguns minutinhos. Passei do horário, já levantaram a placa de 10, 15, 20, fique quieto, cale a boca. Já levantaram a placa de tudo. Chega, pastor. Nós vamos encerrar esse culto nessa noite. Você vai sair daqui, mas a doença do teu coração vai ficar aqui, aos pés da cruz. Acabou o tempo dessa doença, acabou o tempo desse mal-estar que está te matando espiritualmente. E só você não está vendo. Põe a mão à altura do seu coração. Senhor, derrame do teu poder e da tua graça nesta noite, Senhor.
Senhor, eu sei que pessoas foram curadas aqui na frente do seu corpo físico. Eu sei que pessoas foram curadas, Pai, pessoas receberam milagres no momento do louvor. Eu sei que pessoas receberam muito do Senhor. E agora, através desta palavra, eu sei que pessoas estão sendo curadas no seu emocional, no seu interior, na sua alma. Oh, a terra seca já não vai existir mais. Envia a tua unção, o teu Jordão está jorrando, o Jordão está jorrando, jorrando dia e noite. Receba desse Jordão, meu irmão, receba do Senhor, minha irmã, receba, receba, receba. Você nasceu para ser referência, e não lá para o mundo. Você nasceu para ser referência do reino, você nasceu para ser um soldado do reino, você nasceu para ser um diferencial na igreja de Cristo, na face da terra. Em nome de Jesus, receba a cura nessa noite, receba sobre o teu coração, receba sobre o teu coração, receba sobre o teu coração, seja curado nas tuas emoções. Espírito Santo, continue ministrando a tua igreja, continue ministrando o teu povo, continue ministrando, continue falando. Papai querido, eu declaro nesta noite que a tua igreja, o teu povo sairá desse templo nesta noite, mas as feridas não irão juntas para casa, em nome de Jesus. Eu não sei como entraram feridas no coração da tua igreja, eu não sei como entraram feridas no coração do teu povo, mas eu sei como vai sair, e é pelo poder da tua palavra, é pelo teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, receba a cura, seja curado, seja curada, em nome de Jesus Cristo. Levante as mãos para o alto, agradeça ao Senhor, aplauda o nome dEle, porque Ele é santo, Ele é poderoso.